Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste neste momento. Eu me chamo Jardel Portela, estou aqui para falar para vocês da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, Salvador, Bahia, Brasil. E nós temos o tema do mês, que é Valorizando a Vida Apesar das Dificuldades. Especificamente para mim, foi dado a palestra A Vitória sobre a Depressão. Então nós vamos versar nos próximos minutos sobre a depressão. Falar sobre ela, o desenvolvimento dessa doença, e que nos acomete muito, principalmente nessas últimas 2 décadas. Mas antes de começar a nossa palestra, eu quero agradecer a essa diretoria da COBEM por ter nos convidado a proferir essa palestra neste dia. Fico muito honrado e agradecido. Vamos relaxar agora. Vamos começar com a nossa oração. A oração que nos acalma, que nos liga com Deus, que nos fornece força, que para mim é a oração mais completa, que é a oração do Pai Nosso, deixado pelo nosso Mestre Divino Jesus. Logo mais, iniciaremos a nossa palestra em si. Nos concentremos aonde estamos e vamos à nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, estamos hoje aqui para falar sobre a vitória sobre a depressão. Essa doença terrível que nos acomete há muito. Nós temos uma historicidade para falar. Antigamente já se tinha, eu lembro do tempo dos meus avós e bisavós falando de que nós tínhamos parentes, tios, pessoas ligadas à família que tiveram um problema de não querer comer, de não querer sair da cama. Ainda não se falava muito em depressão. Já se tinha nos achados e nos compêndios da medicina mundial, mas para nós aqui ainda era aquilo que não se sabia explicar direito. Hoje não. Hoje nós já estamos bastante avançados, a medicina já sabe os sintomas e as características fundamentais. À luz do Espiritismo, nós vamos desvendar esses mistérios do que nos acomete. Nós, primeiramente, sabemos que somos espíritos encarnados no corpo, na matéria, vivendo essa experiência humana. E isso não é nada fácil, dado que, pela classificação que há no orbe terrestre, nós somos aqueles que vivem provas e expiações. O que mais comumente se diz, é difícil estar vivendo no mundo. Nossas dificuldades não são poucas. Dificuldades de todas as ordens. Mas para mim, a maior dificuldade é o entendimento de si quando não se tem um caminho a seguir. E nós, espíritas, costumamos ter, digamos assim, melhor entendimento sobre a vida que temos. Primeiro, que nós acreditamos na reencarnação. E ela nos dá um sustento muito grande para a vida após a vida. Eu sei que você pensou a vida após a morte, mas isso é um erro constante. Nós precisamos nos acostumar com esse termo de vida após a vida, porque afinal de contas, nós não morremos. A vida segue o seu curso natural, nos encaminhando para o mundo espiritual, da onde viemos muitas vezes. Ora, eu sou esse sujeito Jardel,
que habita aqui neste corpo, o sujeito que se expressa para vocês. Mas eu sei, através dos estudos espíritas, de que eu também já fui outros personagens nessa vida. Você que está me escutando agora, você que está aí me vendo, comece a entender de que você é um ser perfeito, filho de Deus, e que, criado a partir dele, vai espargir essas qualidades. Mas primeiro, você foi criado simples e ignorante. Como está lá a pergunta que lhe responde, dizendo: criado simples e ignorante para o aprendizado dos processos. Então logo você vai poder estar entendendo isso melhor a partir dos estudos espíritas. Então, aproveito a oportunidade para convidá-los a todos vocês que nos assistem, a virem estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas do Espiritismo, acessar as casas espíritas para melhor compreender. Vocês são muitos que acessam as nossas casas, muitos vindos de todas as religiões, o que nós achamos ótimo, porque assim podemos explicar melhor como nós espíritas vemos e entendemos a vida. Como eu disse antes, a vida após a vida, porque para nós espíritas não existe a morte. A morte é um simbolismo de passagem, aonde vamos purgando, estando aqui no corpo e na matéria, as nossas necessidades do que nós podemos chamar de evolução. Todos estaremos passando por isso, estaremos caminhando para a frente e para o alto. O nosso tempo é bastante curto para nós falarmos tudo sobre o que é a depressão. Mas a vitória sobre a depressão já fica claro de que precisamos nos debruçar sobre o entendimento. Então, essa sensação de aperto no coração, de sufocamento, de melancolia, de vontade de não fazer nada, desenergizado, parecendo que você só vai esperar o desligamento do corpo, né, como se algo lhe tragasse. É muito comum chegar às nossas casas pessoas nessas condições. Às vezes, por engano de interpretação, a mesmo não entendendo, vem já dizendo que está com o espírito obsessor, o que é possível, claro, problema algum. Quase sempre nós oferecemos o acolhimento nas nossas casas, para que você venha para a fluidoterapia ou o passe magnético. As duas coisas vão poder lhe trazer uma energização, onde você entra, você se concentra, ali na casa espírita, o ambiente todo preparado para lhe receber, poderá transmutar as energias que naquele momento lhe atormentam, energias densas. Por que eu digo densas? Porque eu ouço por aí, por aqui, acolá, as pessoas falarem energias negativas. Eu prefiro dizer que a energia não é nem positiva nem negativa. Ela é densa ou suave. As energias salutares que vêm do alto, aquela vindo do mundo celestial, elas são salutares. E nós temos que estar abertos a recebê-las. Mas como? Através do pensamento livre e aberto. Mas para manter esse pensamento livre e aberto, para comutar a ideia da vitória sobre a depressão, é preciso o entendimento de nós mesmos, né? Primeiro você entenda-se ser um espírito imortal, vivendo uma experiência na carne. Logo, a morte não lhe persegue. Uma grande parte da depressão é voltada para a ideia de finitude, de fim, de acabar. Eu vou morrer e vou deixar de existir. Isso lhe traz o medo. E o medo que lhe acompanha de não ter mais as coisas do mundo, os parentes, os amigos, os filhos. Isso é normal e comum. Nós perseveramos nessas questões sempre que estamos diante de alguém desse sofrimento. Tentar levar para você a ideia de que a vida continua. Isso já é um alento de saber que nada nesta vida vale o seu sofrimento. Mas a gente entende que algumas pessoas se apegam mais às questões do mundo, às questões do parentesmo, dos graus de filiação, dos laços consanguíneos,
normal, eu também, como ser humano encarnado, tenho os meus laços consanguíneos da minha família. Preservo o bom pensamento de que quero todo sempre bem. Mas sempre lembro que eu sou cidadão do mundo maior, do mundo espiritual. E ora estou aqui e posso a qualquer momento não estar mais, desde que esse pensamento me acompanhe, eu tenho a ideia exata de que eu sou um ser imortal. Mesmo que não me acompanhe no corpo material, estando aqui na Terra, ao desprender desse corpo, eu estarei no mundo espiritual. Mas eu preciso estar preparado para isso, porque senão eu levarei esses pensamentos junto comigo de que o mundo material me pertence. Uma outra questão que eu quero lembrar é que ao se despir do corpo material, ao estarmos diante da perda do que é material, o que sobra? Sobra um outro corpo fluídico ou semimaterial, né? Aquele que nós vamos caminhar para o mundo espiritual. Para nós espírita, o corpo perispiritual. Interessante dizer que eles possuem muitas faculdades semelhantes às quais nós temos e desenvolvemos na matéria. Apesar de não estarmos mais na matéria, estaremos caminhando para lá. E eu lhe pergunto, como é que você quer chegar no mundo espiritual melhor do que você está hoje? Então, a compreensão disso é fundamental também para que você saiba de que, ao sair da matéria e caminhar para o mundo espiritual, você procure não levar as mazelas da matéria, seja uma doença que te acompanha, seja os prazeres da matéria, o mundo fustivo da porta larga, como disse Jesus, quando ele disse que terás que nascer de novo, e o homem da lei interpretou que deveria voltar a ser criança, voltando para o ventre da mãe, ali já estava uma ideia sábia de nos mostrar o processo reencarnatório. Fiquemos atentos a isso. Então, nós espíritas, por acreditarmos na reencarnação, termos a certeza de que somos espíritos caminhantes, não pertencemos a este mundo, estamos nele ocupando a matéria, essa matéria divina, que é a nossa casa, que é o nosso corpo, aquilo que o Espírito juntou para viver nele e purgar as suas mazelas para o seu desenvolvimento enquanto está aqui na matéria. Pensando assim, esses pequenos detalhes já lhe dão um alívio muito grande do que você pode esperar para o seu futuro. Um outro aspecto importante é que o aspecto principal da depressão é uma disfunção orgânica. Quantas vezes nós estamos mergulhados na carne e o nosso organismo nos prega peças, nos colocando em condições outras que ainda não possuímos o conhecimento total. Às vezes uma doença nos deprime, nos coloca em condições de pensamento do futuro, qual vai ser, da nossa finitude, talvez, das coisas que deixei por fazer. Isso nos deprime, nos coloca em encontro à nossa realidade. Quase sempre nos pegamos numa análise sobre o que é a vida, né? Alguns dizem é tão efêmera, mas nós espíritas celebramos a vida na matéria como espíritos. E aquilo tudo que eu falei antes sobre viver uma experiência na carne, nos traz essa força de que, mesmo enfrentando as dificuldades da matéria, podemos estar caminhando ainda para a frente, para o alto, com o pensamento aberto de que essas dificuldades devem e estão servindo para o meu melhoramento, desde que eu possa pensar na vida futura. Temos ainda a ideia da morte. A morte para o espírito não existe. Essa ideia nos acompanha há pelo menos 2000 anos. A ideia de que vamos extinguir, que vamos para algum lugar no paraíso ou no inferno. Para nós, espíritas, estarmos na matéria é uma dádiva. Essa dada por Deus, para que nós possamos crescer. Se nós nos compreendemos como espírito e começamos a aceitar essa ideia, ela já nos cai ao colo como uma bênção de que nós somos eternos.
isso já dilui bastante as nossas incertezas sobre finitude. Mas como está na matéria, crescendo como espírito, é preciso praticar a lei do amor, a lei do bem, as leis divinas. Nós, espíritas, temos o estudo das leis que regem todo o universo dadas por Deus. E procuramos nos adequar a ela. Aquilo que o Cristo, no seu Evangelho, todo ele vem nos ensinando a tempo, a adequação das leis de Deus. Então precisamos estar atentos a isso também. A vitória sobre a depressão, esse fenômeno que nos abate, seja ele na matéria, porque estamos enfrentando uma dificuldade orgânica, uma doença que nos tira a saúde do corpo, é uma sintomatologia bastante importante para definir o que é depressão. Mas também existem aqueles que não têm fenômeno nenhum no corpo, aparentemente saudável está, mas que, por uma razão ou outra, deprimem. Faz com que essas emoções te acompanhem. E aí nós podemos dizer também que talvez sejam questões de outras vidas. Não que você vivesse em função exclusiva de outras vidas, mas de ideias de uma vida passada que lhe acompanham ainda aqui. Você nasce numa família, pai, mãe, encontra aqui os avós que vieram antes, você provavelmente vai estabelecer sua própria família. Hoje você pode ser pai, mãe, você ter seus próprios filhos. Veja que coisa interessante. Você sai da família espiritual e vem para cá, para a família material. Os dois mundos, espiritual e material, se imbrincam, estão ali correlacionados. É um universo paralelo ao seu. Na família, verdadeira provação. Amar a todos, indistintamente, como Cristo nos prega todo o tempo. Será mesmo? Quantas vezes somos escravos e prisioneiros das nossas relações interpessoais? A gente entende. Nos conhecemos no passado, nos apaixonamos, trocamos nossos votos de fidelidade e amor, mas no decorrer da vida, essa junção, essa relação foi se desfazendo. Por quê? Porque não existia amor e o amor que existia antes, né? E os filhos que nasceram dessa relação. E essa família que aumenta em tamanho quando junta os pares, né, de um lado e do outro, meus parentes e seus parentes, né? Veja que parece uma novela, né? E se você for me contar a sua vida agora, vão ser tantos capítulos do que aconteceu, do que se falou, do que se disse, das ações que se existiram, enfim. Nós não vamos entrar nos capítulos, nos detalhes da vida de cada um, mas para lembrar que na família é uma grande prova. Estar ao lado daquele que nós não sabemos como foi no passado. Muitas vezes, desavenças, contradições, até mesmo algozes de outras vidas, colocados todos juntos para aprender a lei maior, a lei do amor. E hoje você se lamenta. Você, inclusive, coloca que a razão do seu desempenho nesta vida, por fracassos, por derrotas, por estar se sentindo depressivo, está no outro. Traz para si energias deletérias, com pensamentos desorganizados. Né? Tente perceber de que quase sempre o outro é uma mola para que você possa crescer. Ah, mas você não sabe do que você está falando. O outro é um verdadeiro distúrbio na minha vida. Ele é o causador de todos os meus problemas. Digamos que você não esteja certo, mas não serviria a você um olhar mais cauteloso e mais criterioso sobre como estar diante dessa prova? De olhar de que talvez o outro, na sua ignorância, por ter atitudes completamente contrárias à lei maior, que é a lei do amor em relação a você, pudesse ter também suas questões, as suas problemáticas, e você crescer diante disso para poder olhar o outro e cuidar do outro e ser amoroso e contar com a compreensão para que esse outro que te acompanha
seja talvez o seu sucesso de melhora. Eu sei que isso não é fácil. Ah, Jardel, você está falando isso porque você não sabe a cruz que eu carrego. Mas eu imagino e posso imaginar. Então, fica a dica. Na família, as nossas dificuldades com filhos, com maridos, com esposas, com parentes próximos, aquelas dificuldades se apresentam no dia a dia, no nosso cotidiano. Alguém em desequilíbrio que nos desestabiliza, tem que ser lançado o olhar da dificuldade que nos cabe para a compreensão daquele fenômeno, daquele outro que se apresenta nos querendo o cuidado, nos querendo a compreensão e o carinho. É uma outra instância do qual muitos se apresentam aqui no meu consultório dizendo: eu estou deprimido porque eu vivo uma relação difícil. Estou deprimido porque eu estou no trabalho que eu não suporto. Eu estou deprimido porque o meu chefe é um absurdo, ele é um carrasco. Eu estou sempre com o olhar para fora, né? Imagine se os grandes nomes, né? Vamos pegar aqui alguns deles, Irmã Dulce, Divaldo, esses que fazem uma caridade que é explícita, ninguém precisa simplesmente perguntar se fazem, está aí para todo mundo ver, dessem ouvidos às dificuldades que eles enfrentaram para estarem onde estão hoje no seu caminho celestial, fazendo pelo próximo, que eu mesmo, Jardel, não consegui fazer, talvez, metade do que eles fazem. Olhe que eu me imponho a caridade de estar olhando o outro sempre como aquele irmão que eu preciso ajudar. As dificuldades, como eu disse, começam na família, eu sei. Eu também tenho família. Eu também tenho as dificuldades que todos têm. A vitória sobre a depressão, esse tema tão amplo que nós estamos tentando resumir ao máximo nesses poucos minutos que estamos juntos, ela faz parte de uma doença universal que está acometendo a muitos. E na minha opinião pessoal, eu não digo que é a opinião do Espiritismo porque eu vou aqui dar apenas a minha opinião, esse é o mal de que nos acompanha por conta do não entendimento da vida futura, de que somos, por exemplo, seres eternos. Não vou nem tocar na palavra seres espirituais, seres eternos. Pelo processo natural da reencarnação. Vamos e voltamos, indo e vindo para o mundo espiritual, sem a compreensão da própria essência que somos. Quantos espíritos desencarnam neste momento sem sequer saber que estão indo para o mundo espiritual? Ficam perdidos aqui mesmo, nas entranhas do nosso mundo material, habitando aqui nossos elementos mais próximos. Um pai, uma mãe que desencarna, que não tem esse conhecimento, nos acompanhando dentro da própria casa. Quantas vezes vocês se apresentam, sim, como eu vinha dizendo lá atrás, um obsessor. Eu não vou dizer para vocês que um pai quer isso para um filho, não é dessa maneira. A palavra obsessor muitas vezes é aplicado por muitos como um algoz costumaz de uma perseguição. Vamos um pouco diluir esse tema obsessor. Vamos falar um irmão que logo estando no mundo espiritual, na sua ignorância, não se apresenta com o conhecimento necessário, habitando as nossas entranhas, dentro das nossas casas, no nosso campo vibratório, por afinidade, terminando arguindo as nossas energias, assumindo uma posição de comutação, uma posição de troca energética, e muitas vezes até tirando mesmo energia, por que não dizer? Isso se dá porque também ele na ignorância. Mas veja que coisa interessante. No momento que nós estamos juntos, digo juntos, juntando o mundo espiritual com o mundo carnal, uma comunhão de entendimento, muitas vezes acessando o espírito que está no mundo espiritual, ele, talvez porque entenda mais rápido estando lá, logo se desprende dessas possibilidades de estar no mesmo campo espiritual. Aquele exemplo que eu disse, um ente querido da família que desencarna e permanece no nosso ambiente, vampirizando na melhor forma
dizendo que ele ainda consegue sugar algumas energias da casa, daqueles que ali habitam, né? Acolhido pelos irmãos espirituais, nas nossas próprias casas, arguído sobre o papel dele naquele momento, quase sempre ignorante. As pessoas não falam comigo, não me entendem, eu estou tentando estabelecer um contato. Ignorante de saber que está no mundo espiritual, são levados, são convidados ao entendimento dessa nova passagem. Quando é entendido, eles logo seguem o seu caminho. E normalmente com aqueles outros que ele já conheceu estando na matéria e que partiram da matéria antes dele. O pai dele, um tio, um primo, um parente próximo, na qual ele, estando no mundo espiritual, acusa de estar vendo alguém que já morreu, por ignorância. Aconselhado a seguir para esse caminho, acompanhando aquele que está no mundo espiritual, se desfaz esse laço que a gente chama de sintonia, de estar habitando o mesmo ambiente. O que muitos chegam na casa espiritual dizendo estarem obsidiados e pensando quase sempre de que uma obsessão é uma coisa maligna, né? Traz dificuldade, sim, para aquele encarnado que ainda não sabe se desvencilhar das forças que os unem. Como não dizer, une de que forma, Jardel? Poxa, perdeu um ente querido, claro que o pensamento sempre é levado para que, onde estará aquele outro que desencarnou? Mas não se podendo dar sintonia. Então, a gente costuma dizer, você que perdeu um parente, sempre em oração, pedindo que ele siga o seu caminho e observe ao seu redor aqueles que querem acompanhá-lo para estar cuidando dele. Pelo menos a ele não se faz a sintonia, ou pelo menos é o que se espera. Um outro aspecto importante do tema de hoje, a vitória sobre a depressão. Nós sabemos que o desenvolvimento humano passa por etapas. Tanto o homem como a mulher, já na puberdade, já o amadurecimento sexual, já um amadurecimento também das glândulas que produzirão hormônios para esse amadurecimento. Nos dois casos, a gente conhece essa passagem como aquela do adolescente. Porque o adolescente é incongruente, que ele tem problemas de aceitação, de sociabilidade, essas coisas todas. O que é ser adolescente? É também viver as suas transformações, transformação de um corpo e de uma necessidade. Daquela de relacionar-se tanto sexualmente, como também das suas relações interpessoais. Isso tudo causa uma confusão tremenda, né? Veja o caso das meninas, né? Vem a menarca, a primeira menstruação, vem depois a menstruação, e esses altos e baixos do processo menstrual também, e das suas influências hormonais, fazem com que haja também um rebaixamento do humor. Eu chamo a atenção especial para as mulheres, né? Porque nós sabemos, na sociedade que vivemos, elas também, no seu desenvolvimento, vão estar pleiteando as suas relações mais íntimas e, contudo, administrando muitas vezes substâncias no seu corpo, como anticonceptivos, que podem estar mexendo também com o seu estado de humor. Isso não é definição para que diga que a depressão é a partir daí. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou falando de um estado de transformação, tanto no homem como na mulher, a partir da adolescência. É o corpo que muda, as intenções de pensamento, de vida futura mudam. Quantos adolescentes agora não sofrem para fazer suas escolhas profissionais, por não terem essa certeza, não terem ainda o objeto de desejo definido, né? Sofrem por causa disso, a gente pode dizer, rebaixam o humor, podendo vir causar depressão. Vejam as situações que nós estamos vivendo, dado a pandemia, que nos oprime, que nos coloca em condições de confinamento. Isso trouxe grandes consequências para essa sociedade que se desenvolvia abertamente, né? Tendo o direito de ir e vir, depois foi tolhida totalmente por um inimigo oculto, algo que nós não podíamos ver exatamente onde é que estava. Foi um transtorno terrível, né? Nossas clínicas, nossos consultórios estão
densos deles nos buscando para a compreensão do processo como um todo, com causa comum também de verdadeiros processos de depressão. Então eu estou tentando trazer para você aqui neste bloco a ideia de que algumas condições físicas e de situações onde nós nos colocamos na vida, nos colocam em situações que podem nos deprimir também. Né? Eu falei já no passado que nós temos as nossas relações pessoais na família, no trabalho, na localidade onde moramos, mas também tem uma função econômica onde nós estabelecemos o desenvolvimento da vida, estabelecer as nossas receitas e despesas do trabalho que dignifica o homem, aquilo que nos sustenta, que nos dá dignidade, que nos dá força, nos dá a verdadeira constituição do valor do monetário em relação ao valor daquilo que podemos adquirir com ele. Algumas pessoas se prendem tanto a essa ideia de que tem que ter para ser, que se esquecem de ser para ter alguma coisa. Que é voltar-se para a ideia de que vai viver no mundo material, mas que as coisas da matéria não te pertencem. Aquela ideia mínima de você saber de que você é um espírito imortal. Aquela ideia mínima de que nada nesta vida vale o seu desespero, porque não lhe pertence em definitivo, porque quando se vai para o mundo espiritual, nada da matéria se leva daqui. A intenção de viver bem com as coisas do mundo, se desprendendo da realidade da matéria e vivendo. Eu não quero que você se dispa das suas roupas e caça a sandália da umidade e vá se entregar apenas isso. Eu quero que você entenda de que alguns aspectos da nossa vida nos causam depressão. Não depressão a doença, mas um bom mais rebaixado. A doença em si, a depressão, ela tem vários fatores que se unem para realmente levar aquele ser humano. O fator da produção de pouca serotonina, noradrenalina, os hormônios da felicidade. Há um rebaixamento neste corpo. Inclusive, a neurociências, a psiquiatria, a própria psicologia que nós tratamos, ela já nos leva ao entendimento de que alguns organismos não conseguem produzir satisfatoriamente esses hormônios que a gente chama hormônios da felicidade. Isso pode ser controlado, isso pode ser administrado através de reposição de substâncias que fazem essa reprodução aumentarem. Por outro lado, os fatores psíquicos, aqueles que lhe trazem perturbações por não entendimento, também precisam ser arguídos e devidamente diluídos, ressignificados, né, reformados, para que você encare a vida não com tanto sofrimento, que é o fator que te leva a processos de depressão. Então, irmãos, então, amigos, tenhamos em mente esses fatores múltiplos da depressão. A vitória da depressão, nós convidamos vocês à ideia da imortalidade da alma, ou melhor, que a vida continua aqui, agora e após a vida, porque nós espíritas não acreditamos na morte. Estamos levando essa mensagem para você, arguída de todo o amor do Cristo, arguída de que esses pequenos minutos que ficamos juntos possa te levar ao alento de uma vida melhor. Não que somos os detentores de toda a verdade, porque não somos, mas esses pequenos argumentos que trouxemos aqui para você, a certeza de uma vida futura, processo reencarnatório, de que você está nesta vida para o seu melhoramento e para o seu crescimento, aproveitando todas as oportunidades, inclusive essa que você diz aí agora, que ser o maior tormento da sua vida, por que não dizer o que seria, né, uma dor? Uma mãe sempre espera partir primeiro do que um filho, mas o que seria perder um filho antes de que você possa terminar o seu papel aqui na Terra? E se fala muito desse sofrimento, né? Talvez isso seja para o entendimento de que ele cumpriu o papel e que o seu ainda está por cumprir. Olha ao seu redor quantas coisas ainda pode fazer. Eu cito esse exemplo porque eu sei o tamanho da dor que as pessoas nos contam sobre a perda de um filho. Eu não desejo isso para ninguém. Não gostaria nem para mim mesmo. Mas eu penso, se acontecesse comigo, o que Deus está querendo para mim? Me mostrar alguma coisa. Querer me colocar em algum caminho. Como eu, Jardel,
tem um entendimento da vida espiritual mais diluído. Eu sei que a vida continua. Eu tenho certeza que aquele tempo daquele ser encarnado que veio através de mim, que não me pertencia, mas estava aqui como um filho, terminou, e aqui ele cumpriu o papel que tinha que cumprir e retornou à pátria espiritual, aonde ele quer que esteja. Eu quero que ele esteja dentre os meus da pátria espiritual, que já os acolhe ali e nos leva para o entendimento do retorno. E a mim, estarei procurando aqui os novos desígnios de Deus para que tenha força para cuidar dos que estão aqui. Talvez para ter mais tempo? Pode ser. Tantos irmãos sofrendo ao nosso redor. Então, amigos, irmãos da COBEM, vocês que nos assistem agora, nós temos como tema desse mês valorizando a vida apesar das dificuldades, e o meu tema é a vitória sobre a depressão. Eu não entrei nos pormenores, mas eu queria lembrar para vocês que o nosso Mestre Divino Jesus, sempre por nós, sempre nos orientando através do seu Evangelho. Tenha sempre com você o Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o Evangelho no lar, instrua-se, leia, interprete, frequente as nossas doutrinárias, assista às nossas doutrinárias quando puder, busque a informação. Nós estamos aqui no Espiritismo com uma fé raciocinada. Nem eu sou o sabedor de tudo. Ninguém lá é um sacerdote que foi montado ou estudado para que fosse aquilo que não. Nós não temos essa questão no Espiritismo. Nós estamos aqui como irmãos, todos juntos, estudando, ajudando uns aos outros para que nos melhoremos a cada tempo. Nós não podemos nos esquecer de que estamos diante de uma plateia enorme e de que todos vocês, cada um individualmente, tem mais ou menos conhecimento. Então, como essa gravação é para levar a vocês um conhecimento amplo, eu não entrei nos pormenores e nos detalhes que nos cabia nesse momento. Mas eu quero levar a vocês essa minha pequena e singela mensagem sobre a vitória à depressão, dessa doença tão terrível que nos acomete agora e sempre. Queremos nos livrar dela com o entendimento de que a vida vale a pena ser vivida. Quantas coisas nos esperam nesta vida ainda, com sabores maravilhosos, felicidade e contentamento. Ainda que você continue pensando na finitude, na ideia de que a morte vindo acabará todos os seus processos, não é a melhor da sabedoria, porque a vida continua do outro lado. E se você não purgar ou melhor entender os processos que lhe acometem agora, estará levando para o outro lado tudo que ainda lhe acomete neste mundo. Pense nisso. Pense de que você pode melhorar a sua vida ainda aqui. Se vindo ao outro, é o melhor remédio. De que forma? Com dedicação, com amorosidade, fazendo aquilo que você pode pelo outro. Não foi assim que o Cristo pregou para a gente? Né? Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas como seu único Deus. E amar ao próximo como ama a si mesmo, né? Tão difícil, até mesmo por laços consanguíneos, ainda admitimos certos ódios sobre aqueles que nos são caros. Como é difícil amar, mas nós vamos conseguir. É para isso que vamos para o mundo espiritual e voltamos para a matéria, indo e vindo até aprendermos a verdadeira fonte do amor, aprendendo em nós esse amor sublime, porque o nosso melhor exemplo é Jesus, que amou a todos, indiscutivelmente. Sempre tinha uma palavra amiga a nos conduzir, a nos levar à frente com seus ensinamentos. Então, meus amigos, minhas amigas da COBEM, Salvador, Bahia, essa breve mensagem para levar a vocês, aos vossos corações, um pouco de conforto da realidade que vivemos, daquilo que é mais sublime, que é a vida. Eu amo a minha vida e gostaria que todos também amassem a sua, porque ela é uma dádiva de Deus. Eu agradeço muito por ter estado aqui nesse sujeito
vivendo essa experiência na matéria. Quero estar melhor, mais compreendido de mim mesmo quando voltar à pátria espiritual. E lá continuar trabalhando em pró daqueles que me são caros, daqueles que eu posso estender a mão amorosa, daqueles que de alguma forma eu posso levar uma palavra de alento. Então você que está nos assistindo agora, desejo a você paz, coragem e dizendo a você que sempre perto de você vai ter um irmão com palavras doces e sublimes para lhe acolher, seja na casa espírita, seja em qualquer denominação religiosa, porque Deus é amor e Ele olha para a gente agora e sempre. Que tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de dia, de final de semana e uma ótima semana a todos, por que não dizer? Tchau para vocês e um abraço fraterno de Jardel Portela, esse amigo que vos fala neste momento. Um abraço.